Laura passa os dias imersa em uma rotina automática. O silêncio da casa isolada era quase tão opressivo quanto a tristeza que carregava no peito. A perda de um dos gêmeos no parto deixou uma lacuna que ela não conseguiu preencher, por mais que tentasse se concentrar no bebê que sobrevivera. O vazio ao seu redor só amplificava a sensação de desconexão. O pequeno Oliver, de olhos grandes e curiosos, parecia distante para ela, como se não houvesse ali a ligação natural que uma mãe deveria sentir. Era fim de tarde quando Laura o embalava pela sala, tentando acalmá-lo após um longo choro. Enquanto andava pelo corredor, o som de seus passos ecoava pelos azulejos frios. Ela passou diante de um grande espelho antigo, herança da casa, que ficava na parede perto da entrada. Seus olhos, exaustos e sem brilho, evitavam o reflexo por hábito. Mas naquele dia, algo fez parar. Foi apenas por um segundo, mas o suficiente para que seu coração parasse. O reflexo de Oliver no espelho não era o mesmo do bebê em seus braços. Os olhos da criança refletidos além de profundos demais, como buracos escuros que a encaravam de volta. O rosto, antes delicado, tinha uma palidez exagerada e os lábios se curvavam em um leve sorriso, algo que o verdadeiro Oliver não estava fazendo. Laura congelou. O medo percorreu sua espinha, deixando-a paralisada. Com uma respiração trêmula, ela levou os olhos do espelho e olhou para o bebê em seus braços. Oliver estava calmo, adornado, seu rosto tranquilo. Ela sacudiu a cabeça, tentando evitar a imagem perturbadora. Exaustão, ela murmurou para si mesma. É tão cansado. Tentando esquecer o que tinha visto, ela colocou o bebê no berço e foi até a cozinha. Mas o desconforto persistia. Os minutos se arrastavam e toda vez que sua mente voltava ao espelho, um frio tomava conta dela. Ela sabia que algo estava errado, mas não tinha coragem de encarar novamente. Nos dias que se seguiram, Laura evitou passar pelo espelho. Cada vez que seus olhos, mesmo que de olhar, encontrassem aquele vidro, sentiam um calafrio correr por sua pele. A imagem de Oliver no reflexo, com aquele sorriso distorcido, assombrava sua mente. Ela se repetia que era apenas a sua mente pregando peças, fruto do luto e do cansaço. Afinal, ninguém poderia culpar por estar emocionalmente exausta depois de tudo o que tinha passado. Mesmo assim, algo dentro dela se recusava a acreditar que aquilo era apenas um desvio. O reflexo continuou a assombrá-la, e ela se pegou observando os pequenos gestos de Oliver enquanto ele dormia. O sorriso calmo que ele costumava dar quando estava desesperado parecia normal, mas sempre que ela olhava para ele, não conseguia deixar de pensar no rosto refletido no espelho. O desconforto crescia cada vez mais. Certa tarde, enquanto trocava Oliver em frente à janela, Laura captou, de canto de olho, um movimento no espelho que estava no fundo da sala. Ela não queria olhar, mas a curiosidade, ou o medo, a fez virar a cabeça devagar. Lá estava de novo. O reflexo do bebê não correspondia ao que ela via diretamente. Os olhos do reflexo eram grandes e sombrios, como se algo o possuísse, enquanto o verdadeiro Oliver parecia pacífico e alheio. Ela se atrasou, respirando pesadamente. Isso não é real, sussurrou para si mesma. Tentou contar ao marido naquela noite, mas ele não levou a sério. Laura, você está exausta, ele disse, com uma mistura de compaixão e impaciência. Você precisa descansar. Está vendo coisas que não existem. Laura se sente ainda mais isolada. As dúvidas cresceram na sua mente. E se ela estivesse perdendo a sanidade? O luto pelo bebê que morreu parecia uma sombra constante sobre ela, obscurecendo sua percepção da realidade. Mas uma parte dela, talvez a mais irracional, começou a pensar que o que via no espelho era real. Que talvez não fosse Oliver que estava ali, mas algo diferente. Algo que queria tomar o lugar do seu filho. Os reflexos estavam começando a consumir seus pensamentos. Laura não conseguiu afastar a sensação de que algo estava muito errado.
As noites se tornaram mais longas e insones, sua mente presa em um ciclo interminável de dúvidas. O reflexo de Oliver no espelho continuou a perturbá-la, e ela sabia que não poderia ignorá-lo por mais tempo. Assim, em uma tentativa desesperada de encontrar alguma explicação, começou a vasculhar a casa. A construção era antiga, e os quartos e corredores guardavam segredos que ela ainda não havia explorado completamente. Uma tarde, ao mexer em uma pilha de caixas no sótão, Laura encontrou um diário velho, empoeirado, escondido entre velhos móveis e tecidos. Curiosa, sentou-se no chão e começou a folheá-lo. As páginas amareladas contavam a história de uma mulher que havia vivido naquela mesma casa décadas antes. Ao ler, um arrepio percorreu sua espinha. A mulher também teve um bebê e algo terrível aconteceu. As palavras no diário eram perturbadoras. A mulher descrevia como o bebê começara a mudar, ou pelo menos era isso que ela via nos espelhos. O reflexo da criança parecia distorcido, diferente, e cada dia parecia que aquilo no espelho estava se tornando mais real do que o próprio bebê. Ela acreditava que uma entidade sombria habitava os espelhos da casa e estava tentando tomar o lugar de seu filho. "Eu vi seu verdadeiro rosto", dizia uma passagem escrita com uma caligrafia trêmula. "Não é o meu filho. É outra coisa. Algo maligno. Ele está esperando, observando." Laura sentiu seu coração acelerar enquanto lia as últimas páginas do diário. A mulher, ao que parecia, acabou enlouquecendo e cometendo atos impensáveis. O diário terminou abruptamente, deixando um vazio inquietante. O que aconteceu com ela e seu bebê não foi claro, mas Laura sabia com uma certeza horrível que estava revivendo os mesmos acontecimentos. Ó reflexo! Aquela coisa no espelho. Não era Oliver. Assustada e trêmula, Laura fechou o diário com força. Seus dedos estavam frios, e o medo tomava conta de sua mente. Ela não sabia o que fazer, mas agora tinha certeza de que algo terrível habitava os espelhos daquela casa. Algo que estava ligado à sua dor, ao bebê que perdeu e ao que sobreviveu. Naquela noite, a casa parecia mais silenciosa do que o normal, como se houvesse uma respiração junto com Laura. O antigo diário repousava em seu colo, enquanto ela estava sentada na poltrona ao lado do berço de Oliver. Cada página lida havia intensificado o pavor que ela já carregava no peito, mas agora o medo estava em sua pele, como se algo invisível estivesse ao seu redor. Ela não poderia mais ignorar. O que estava no espelho não era seu filho. Enquanto Oliver dormia profundamente, Laura clamou-se e caminhou até o grande espelho no corredor. O medo misturado à adrenalina fazia seu corpo tremer, mas ela sabia que precisava confrontar aquilo. Quando finalmente se viu diante do espelho, seu reflexo parecia comum, cansado como sempre. Porém, quando seus olhos focaram no reflexo de Oliver, ela sentiu seu estômago revirar. O bebê no espelho a encarava, mas desta vez havia algo ainda mais perturbador. Seus olhos, grandes e vazios, brilhavam com uma luz insana, algo que não pertencia a uma criança. E então, com um movimento lento e calculado, o reflexo do bebê nascido, um sorriso largo, impossível, que distorce todo o rosto da criança. O terror tomou conta de Laura. Ela deu um passo para trás, quase caindo, mas o reflexo do bebê no espelho não parou de sorrir. Pior, agora estava se confundindo, como se quisesse sair do espelho. "Mãe", ouviu ela. A voz era fria, gutural, nada parecida com a de um bebê. "Me deixe sair. Posso te dar o que você perdeu. Posso ser o que você sempre quis." Laura cobriu a boca com a mão, tentando conter o grito que ameaçava escapar. Seu coração martelava no peito. "Você não é meu filho", você sussurrou, recuando mais um passo, mas seus olhos continuaram presos ao reflexo. O bebê no espelho esticou os braços, como se quisesse tocá-la através do vidro. "Você sabe que eu posso ser." A tentativa de aceitar aquilo
de acreditar que a coisa no espelho poderia devolver o bebê que ela havia perdido, quase a consumiu. A dor da perda estava sempre ali, latente, e por um momento, Laura hesitou. Mas então algo mais forte que o medo falou dentro dela. Ela sabia que aquilo não era seu filho. Era algo sombrio, perverso. Com um grito, Laura agarrou o objeto mais próximo, uma pesada estatueta de metal, e sem pensar duas vezes, arremessou contra o espelho. O vidro se estilhaçou com um som agudo, espalhando cacos pelo chão. O reflexo do bebê distorcido desapareceu em um instante e tudo ficou em silêncio. Oliver, no quarto, começou a chorar. O choro de Oliver ecoava pela casa, enquanto Laura, ofegante, olhava para os cacos do espelho espalhados pelo chão. O terror ainda percorria suas veias, mas a sensação de ter quebrado o espelho trouxe um pequeno colapso. Contudo, a realidade do que havia acontecido, do que ela tinha visto, ainda pairava como uma sombra. Aquela coisa não era seu filho, mas estava tentando tomar o lugar dele. E Laura sabia, no fundo, que destruir o espelho não sabia que o perigo havia passado. Ela correu até o quarto de Oliver, onde o encontrou deitado, agitado no berço. Seus pequenos braços balançavam descontroladamente, e o choro parecia mais forte do que nunca. Laura o pegou nos braços, abraçando-o com força, tentando acalmá-lo e a si mesmo ao mesmo tempo. Mas havia algo errado. Enquanto balançava o bebê nos braços, sentia um calafrio ao perceber que o choro dele não parecia diminuído. Não importava o quanto ela tentasse confortá-lo. A mente de Laura girava. O que ela deveria fazer? O diário que encontrara no sótão falava sobre uma entidade que falava dos espelhos para entrar na vida das pessoas, tomando o lugar dos que elas mais amavam. E agora ela começou a entender o desespero da mulher que viveu ali antes. A tentativa de acreditar nessa dívida, de aceitar a ilusão de que poderia ter o bebê perdido de volta, era forte. Mas Laura sabia que não poderia ceder. Ainda assim, o choro de Oliver persistia, soando mais e mais estranho a cada minuto, como se algo estivesse se aproximando. "Ele está vindo", disse uma voz na sua mente, fria e sombria. O pavor voltou com força total. Laura sabia que não tinha muito tempo. Segurando Oliver firmemente em seus braços, ela correu para o andar de baixo, onde os pedaços do espelho jaziam no chão. Houve uma última decisão a ser feita. Se ela quisesse proteger seu filho, teria que se livrar daquela vez por todas, antes que a entidade conseguisse completar sua troca. Sem perder tempo, Laura pegou os cacos maiores do espelho, que ainda refletiam o brilho fraco da sala. Ela sabia que aquilo não seria o suficiente. Você precisava destruir o vínculo que aquela entidade mantinha com a casa. Precisava impedir que ele voltasse. Com Oliver ainda chorando em seus braços, Laura fez uma escolha. Saiu da casa com pressa e correu para o jardim. Lá, encontrei o velho poço, o mesmo que ela sempre evitava. Sabia, de alguma forma, que aquele era o lugar de onde vinha a escuridão. Ela respirou fundo, aproximando-se do poço com os cacos de vidro. A voz em sua cabeça ficou mais alta, sussurrando, tentando convencê-la a parar. Com um último gesto de coragem, Laura lançou os pedaços de espelho dentro do poço, sentindo o peso da escuridão ser lançado junto. Houve um silêncio absoluto. O choro de Oliver parou, como se tivesse sido cortado pela lâmina do tempo. Por um momento, tudo pareceu estar em paz. Os dias que se seguiram foram estranhamente tranquilos. O choro incessante de Oliver cessou completamente, como se algo tivesse sido libertado, não apenas da casa, mas também da própria criança. Laura se sentiu mais aliviada, como se o peso invisível que havia sido carregado desde o nascimento dos gêmeos finalmente tivesse sido removido de seus ombros. Ela evitou pensar no poço, nos cacos do espelho que havia jogado lá dentro e no que aquilo fazia. Tudo o que importava agora era o silêncio que havia se instalado na casa.
Oliver estava mais calmo, suas noites eram mais tranquilas. E pela primeira vez desde o parto, Laura conseguia olhar para ele sem sentir aquele nó de medo e desconfiança no estômago. O marido de Laura, embora ainda cético sobre o que havia acontecido, notou uma diferença em seu comportamento. Ela estava mais presente, mais conectada ao filho, e o olhar distante que a assombrava havia desaparecido. Para ele, tudo parecia estar voltando ao normal, mas Laura sabia que nada seria como antes. Em uma manhã ensolarada, semanas depois do incidente com o espelho, Laura decidiu se livrar de todas as lembranças que a ligavam naquele dia. Subiu até o sótão, determinado a queimar o velho diário que encontrara. Ao abrir a caixa onde havia guardado o caderno, no entanto, veja algo que a fez estremecer. As páginas do diário estavam em branco. Cada palavra, cada registro sombrio da mulher que viveu ali antes, havia desaparecido. Era como se nunca tivesse existido. O coração de Laura acelerou, e por um momento, ela sentiu o frio familiar se aproximando. Lá fora, o vento começou a soprar mais forte, e as árvores do jardim balançavam com violência. Ela fechou o diário com pressa e desceu as escadas, trancando a porta do sótão atrás de si. Algo lhe disse que, apesar da calma temporária, aquela escuridão não foi completamente eliminada. O que ela havia jogado no poço poderia voltar, e ela precisaria estar preparada. No entanto, por agora, havia paz. Laura pegou Oliver em seus braços, sentindo o calor de seu pequeno corpo contra o seu. Pelo menos por enquanto, eles estavam seguros. Foi um prazer te acompanhar nessa jornada. Agradeço por compartilhar mais uma história com você. Fique com essas sugestões e até a próxima.